Camada 8. Olá, querido ouvinte. Seja bem-vindo a mais um episódio do Camada 8, seu podcast sobre infraestrutura da internet, redes e tecnologia. Eu sou o Lucas Jorge da Silva. E eu sou o Antônio Marcos Moreiras. E o tema do nosso programa de hoje é a infraestrutura crítica, em particular a infraestrutura crítica de um banco. A gente quer entender qual é o impacto operacional das falhas. Esse é mais um episódio do quadro Roteamento de Ideias. Procure o Camada 8 na sua plataforma de podcast favorita e inscreva-se. Compartilhe esse episódio com o pessoal do trabalho, da faculdade, com seus amigos. Agora, você também pode acompanhar o Camada 8 pelo YouTube e YouTube Music. Visite o nosso canal no YouTube, o Nick BR Vídeos. Navegue até a aba Podcasts e dê o play no que deseja ouvir. E se você usa o Spotify, você pode ativar o sininho para ser avisado de novos episódios. Antes de começarmos, vamos para os avisos iniciais. Logo mais, teremos a segunda edição da Semana de Capacitação. Ela será online e vai acontecer do dia 22 a 26 de setembro de 2025, às 9 horas, horário de Brasília. Não percam! E ainda dá tempo de você se inscrever na próxima turma do BCOP Presencial de 2025. A turma vai acontecer do dia 20 a 24 de outubro de 2025, no Rio de Janeiro, capital. As inscrições seguem abertas até o dia 28 de setembro de 2025. E o convidado de hoje será o Ednei Fernandes. Ele é coordenador de redes e telecom no BASA, o Banco da Amazônia. Então toca a vinheta e vamos para a entrevista. Roteamento de ideias. Ednei, seja bem-vindo aqui ao Camada 8, a gente está bem feliz de você poder gravar o podcast com a gente. E como é de costume aqui, a gente pede para os nossos convidados se apresentarem. Então, quem é o Ednei, como que é a sua trajetória profissional, onde você trabalha hoje? Fala um pouquinho sobre você. Obrigado também pelo convite, acho que é muito importante conversar com os colegas aqui da região. Uma apresentação básica, meu nome é Ednei Fernandes, trabalho com TI desde 2002, tenho aí alguns anos aí no mercado. Hoje eu trabalho num banco chamado Banco da Amazônia, que é um banco de fomento da região norte, e atuo na área de rede de telecomunicações e a segurança que envolve todo esse ambiente. Trabalhei em algumas empresas no local, sou de Belém do Pará, trabalhei em algumas operadoras de telecom e hoje estou dentro do banco aí, contribuindo aí para fomentar a nossa região. Muito bem. E hoje a gente quer aprender um pouco com você aqui sobre a infraestrutura dos bancos, em particular a infraestrutura considerada crítica. O que está por trás da segurança, da estabilidade, como que a gente garante um ambiente propício aí à inovação no setor financeiro e uma operação sem riscos. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer, quais são os componentes essenciais de infraestrutura para um banco funcionar? Para a gente poder entender, né, a dimensão e a complexidade de um banco, sempre eu faço um paralelo. Quando a gente está na nossa casa usando o nosso Wi-Fi, com o nosso computador, nosso celular, a gente tem um ambiente ali muito simples, mas que fornece um serviço pra gente, que é a conectividade. E a partir do momento que a gente vai aumentando ali o nível de complexidade, passa por uma pequena empresa, você já aumenta já o número de roteadores Wi-Fi, você conecta dos links de comunicação. Quando você passa por uma empresa que é um pouco maior, você já tem um controlador de domínio, você já administra os seus usuários, todos os recursos que compõem aquela rede local. A partir do momento que você começa a operar, né, fazer operações que existe uma criticidade muito grande, que são regulamentadas, é necessário você manter uma infraestrutura totalmente resiliente, tolerante a falhas, onde você tem redundância praticamente em tudo. E basicamente as instituições financeiras, por serem regidas, né, por normativos do Banco Central, né, o Acordo de Basileia, há uma necessidade muito grande de ter um ambiente muito bem resiliente, muito bem disponível e totalmente expansível. Então, os bancos eles começam com a sua infraestrutura de rede bem complexa, grande, né, independente do tamanho do banco. A rede ela tem alguns componentes que é alta disponibilidade de equipamentos e conexões. Então, começando ali no modelo de Tier 3, onde você tem core, distribuição e acesso, você já tem um core que geralmente é um par de core interligados e trabalhando de forma síncrona. Você tem todo um ambiente de distribuição onde você conecta todo o ambiente de acesso. Geralmente esse ambiente ele é totalmente interligado um com o outro, utilizando protocolos de comunicação que garantam que caso um equipamento falhe ou um link de comunicação entre esses dispositivos falhe, os outros continuam a trabalhar de forma contínua.
Quando você passa para um modelo Spineleaf, que está sendo migrado, né? Nós estamos passando por um processo de migração no modelo Tier 3, no modelo Spineleaf, você tem ainda muito mais redundância, porque você tem um grupo de controladoras ligado em um grupo de switches, que a gente chama Spine, conectado nos switches Leaf, e tendo toda uma redundância entre esses dispositivos que interligam nos dispositivos finais, como servidores, banco de dados, firewalls, load balancers e tudo mais. Então, quando a gente começa a perceber as instituições financeiras pela criticidade que tem, que no final das contas ela acaba mexendo com o nosso dinheiro, ela precisa ter uma resiliência muito grande e o tempo de downtime precisa ser muito pequeno ou não existir. Então, essa é a complexidade. E quando a gente passa para o ambiente de servidores, você tem um grupo de servidores que nunca é um servidor, geralmente são um pool de servidores dentro de um ambiente virtualizado, totalmente redundante, né? Aí você passa para a parte de banco de storage, onde você tem um pool de servidores de storage, um pool de discos, onde eles trabalham de forma redundante, redundância da redundância. Quando você passa para banco de dados, segue a mesma linha. Equipamentos redundantes, geralmente com rede própria, com servidores próprios, com toda a infraestrutura própria para que esse ambiente funcione adequadamente. E aí vem toda a parte de conectividade e comunicação, que também passa por toda essa questão de redundância. Então você tem links redundantes, protocolos de roteamento interno e externo funcionando de forma dinâmica, no geral funcionando de forma dinâmica, e todo um time tomando conta para que esse ambiente funcione muito bem. E não só um time interno, geralmente os bancos eles têm um contrato ali muito forte com os principais players. Então você compra um equipamento de um fabricante muito bom em roteamento, você tem o equipamento, você tem um contrato do suporte local e você tem um contrato de suporte internacional. Então, se eu fosse citar um exemplo aqui, o Palo Alto. Então você contrata uma empresa que fornece o firewall, você tem uma empresa de suporte local que vai dar aquele suporte, aquele combate do dia a dia, aquela coisa de atendimento de chamada, resolução de problemas mais simples. Se você tem um problema extremamente complexo, você chama ali um analista muito especializado, que geralmente ou é no Brasil ou é fora do Brasil, que consegue detectar problemas que nem você nem o suporte local conseguem resolver de forma prática. Às vezes um bug, às vezes uma falha, e tudo isso com contratos de SLA extremamente agressivos, geralmente 24/7/4. Quer dizer, a partir do momento que é detectado um problema, esse equipamento ele é trocado em 4 horas. Então, tudo isso cerca ali o ambiente bancário para fazer com que as nossas transações bancárias, que os nossos recursos estejam muito bem guardados. Ednei, muito bom. Só que você falou muita informação. Então, antes de passar a palavra aqui para o Lucas, que deve estar cheio das dúvidas também, eu quero esclarecer alguns pontos. Em primeiro lugar, você falou que o banco tem essa estrutura que é extremamente redundante, e você disse que parte da motivação para isso é que há algumas regulamentações. Daí você citou 2 fontes para essas regulamentações. Uma é o Banco Central, que a gente sabe o que é, mas você citou algo novo aí que acredito que para a maior parte dos nossos ouvintes seja a primeira vez que se escuta esse nome, que é o Acordo de Basileia. Você consegue resumir para a gente bem brevemente o que é esse Acordo de Basileia? Alguma coisa que existe só aqui no Brasil? É alguma coisa de escopo internacional? O que é isso? Resumindo, o Acordo de Basileia estabelece alguns padrões para gestão de riscos e manutenção de capital adequado. Quando a gente olha para dentro da infraestrutura e a tecnologia, basicamente a gente tem gestão de riscos. Os bancos eles precisam implementar sistema de gestão de risco que inclui identificação, avaliação e mitigação de riscos tecnológicos. Então, tudo que acontece dentro do banco tem um time que avalia todo o risco que pode ocorrer, dado uma tecnologia em uso, e como eu posso mitigar isso. Então, quando eu faço o correlacionamento com links de internet, poderia comprar um link de internet e colocar, mas a área de risco vai dizer assim, cara, mas se esse link cair, como é que a operação do banco vai dar continuidade? Então essa avaliação de risco é muito importante para a gente ter noção da causa que isso vai ocorrer no negócio caso aconteça um incidente. Aí, entre outras coisas que eu também posso citar, é continuidade do negócio. Então, se acontecer um desastre, uma catástrofe, como é que eu consigo manter a minha operação na quantidade mínima para que os meus usuários possam utilizar os serviços bancários, no caso dos bancos. Existe também conformidade com as regulamentações, que os bancos devem garantir que as suas infraestruturas tecnológicas estejam em conformidade com as regulamentações. E aí, existem as regulamentações de LGPD, por exemplo, todo o processo de segurança da informação, todas as normas que circundam ali o processo
processos de segurança da informação, eles também precisam estar adequados. Atualização tecnológica. A infraestrutura do banco, eu não posso instalar uma infraestrutura e manter ela durante muito tempo. Eu preciso fazer com que essa atualização seja constante. Existem alguns bancos que têm políticas que atualizam tecnologicamente os seus equipamentos e as suas soluções a cada 5, 7, 8 anos, dependendo do tempo de vida útil dos equipamentos. E também tem o monitoramento contínuo, né, que os bancos devem implementar monitoramento contínuo e sistemas de monitoramento para detectar e responder qualquer tipo de incidente. Então, o Acordo de Basileia, ele rege, né, em resumo, tudo isso. O Banco Central, ele tem algumas normas e regulamentações. Então, por exemplo, existe uma circular, que eu posso citar aqui, que eu lembro de cabeça, que é a 2892, que ele estabelece algumas diretrizes para o gerenciamento de infraestrutura, de desempenho de infraestrutura e capacidade de TI. Então, é um conjunto de boas práticas que precisam ser seguidas pelos bancos. Também tem a Resolução 150 do Bacen, que ele trata da resiliência operacional das instituições financeiras. Então, toda instituição, ela precisa ter o seu ambiente muito resiliente, muito tolerante a falhas. Então, a gente precisa, quando desenha uma solução para um banco, né, quando os colegas fazem esse trabalho, eles precisam pensar em todas as possibilidades, desde de um simples erro operacional até um desastre, né, como aconteceu, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Então dá para dizer, vamos dizer assim, que a chave das infraestruturas aí de um banco está na redundância e em garantir a resiliência da operação. Você citou várias formas diferentes de se fazer isso, desde a análise de risco até soluções operacionais para garantir essa resiliência. É isso mesmo? A gente segue ali aquela tríade tradicional, né? Disponibilidade, integridade e confidencialidade. As instituições financeiras precisam garantir a disponibilidade, que o recurso esteja disponível para todo mundo, né, para que todo mundo possa usar os serviços bancários de uma forma correta e que, querendo ou não, o que está em jogo ali é o recurso financeiro de cada pessoa, desde o pipoqueiro até o grande empresário, todo mundo guarda ali o seu pedacinho dentro de um banco, né? Isso aí é muito importante. Agora, uma coisa que fiquei com uma dúvida, né? Você falou todas essas resoluções, essas normas, toda essa infraestrutura que o banco ele tem que ter, né, para conseguir fornecer esse serviço aí da melhor maneira possível, mas isso daí, o banco que tem essa infraestrutura, por exemplo, o data center, ou ele usa uma solução em nuvem? Normalmente, os bancos usam uma solução em nuvem ou não? Ou eles têm isso interno, é uma coisa meio mista? Uma parte fica na nuvem, uma parte fica num data center próprio do banco, privado? A gente escuta muito falar que banco usa mainframe ainda, cara, também complementando a pergunta do Lucas, isso é verdade? E o mainframe é aquele negócio grandão que tá em um data center que é só rodando um COBOL ali? Ou tem um mainframe lá na AWS também que o banco aluga e vai lá? Se a gente for acompanhar a história ali das instituições financeiras, elas passaram por um processo de transição entre o papel e o digital. Então, se a gente for pegar ali década de 70, 80, 90, início dos anos 2000, a gente viu a transição. Então, uma coisa que eu observei é que antigamente nós tínhamos a sala de processamento, onde tinham aquelas máquinas que processavam ali pagamento e tudo mais. Logo em seguida, quando houve todo o processo de digitalização, posso dizer assim, onde começaram a instalar servidores para dispor serviços e aplicações, essa sala de processamento se transformou no que a gente chama de CPD, né? Centro de Processamento de Dados. Depois se transformou numa sala de servidores, onde os servidores começaram a ser aglutinados e quem pega ali no início do século 2000, 2005, 2010, vê que você entrava numa sala muito grande com muitos servidores de torre. Depois de um tempo, com a virtualização, tudo isso começou a enxugar. Então as salas começaram a ficar muito enxutas, né? E a gente começou a aglutinar dentro de servidores virtualizados vários outros servidores para prover serviços. Mas tudo isso se manteve dentro de data centers, né? Geralmente os bancos eles são bem conservadores. Se mantiveram dentro de data centers próprios e hoje a gente está passando por uma transição, que é a transição da nuvem. Alguns anos atrás todo mundo ia para a nuvem porque tinha aquela certeza que ia resolver os problemas, que era mais barato, era melhor e tudo mais. Depois de um tempo todo mundo percebeu que a nuvem não é um atrativo como todos pensam, porque para ir para a nuvem você precisa planejar muito bem, desenhar muito bem as suas aplicações para que elas possam trabalhar na nuvem, usando o máximo possível do que é necessário dela, sem gastar muito recurso. E o que está acontecendo hoje? O que eu venho observando hoje? Os bancos eles têm tratado a sua infraestrutura on-premise. No geral, você tem um site principal, onde você tem toda a sua carga de processamento. Você tem um site de contingência, onde você mantém ali suas aplicações e a redundância necessária. E agora está começando toda uma jornada para a nuvem. Então, alguns bancos já
iniciaram o processo de migração total para a nuvem, então já estão migrando sua infraestrutura, então eles basicamente fazem ali um grande acordo com um provedor de cloud e começam a migrar a sua infraestrutura, né, suas aplicações principalmente, mas hoje se mantém assim, então a gente está num processo de transição na minha visão. Tem bancos que estão bem mais adiantados, tem bancos que estão bem mais atrasados, mas cada um tem um tempo que precisa ter maturidade, porque para ir para a nuvem não é só você ter vontade. Tem que ter vontade, tem que ter conhecimento técnico, tem que ter maturidade. Não adianta eu ter uma infraestrutura muito boa de virtualizada, mas eu tenho uma aplicação que ela não foi preparada para funcionar na nuvem. E essa preparação ele carece de tempo. Até para você desenhar novas soluções e as soluções vão migrando, né? De tecnologia, algumas são muito antigas. E aí quando eu entro na questão do mainframe, muitas instituições financeiras ainda têm mainframe na sua infraestrutura. Algumas passaram por um processo de porte, né, do mainframe, então saíram do mainframe tradicional e migraram para outras tecnologias. Mas muitos bancos ainda dependem muito por conta das facilidades ou da robustez que o mainframe possui. Mas o mainframe ele gasta muito recurso, então os bancos gastam muito dinheiro com isso. Mas hoje nós estamos numa jornada. Já existem soluções que você coloca o mainframe como colocation dentro de um data center, que você também pode colocar um mainframe dentro da nuvem, mas para os bancos eu vejo que ainda está caminhando assim, não a passos largos, tá? Geralmente o banco é muito desconfiado, geralmente ele testa até ter certeza absoluta que vai funcionar. Que a partir do momento que eu tenho uma aplicação que roda no mainframe, que é o meu core business, e de repente eu migro isso para um ambiente na nuvem, e não foi muito bem planejado, esse ambiente cai, eu não tenho nenhuma resiliência, não tenho uma redundância, ou a que eu tenho não funciona, basicamente a gente para uma operação total. Então isso gera muitos prejuízos, e a partir do momento que nós, usuários comuns, vamos fazer uma operação de débito, uma operação de crédito, e ele não passa, acaba tendo problema. Ednei, essas aplicações que estão migrando para a nuvem, no geral são como os websites dos bancos, os home banks, os aplicativos, e daí a infraestrutura ali central, o core das aplicações continua lá no mainframe, rodando em COBOL, ou está migrando tudo para a nuvem? Cada banco tem o seu time. O que eu tenho percebido, né, e os movimentos de alguns bancos, primeiro, estão entendendo como funcionam os serviços em nuvem, como a gente pode utilizar o que tem de melhor. Então, geralmente começa ali com migração de ferramenta administrativa como o Office 365. Então, a partir do momento que você utiliza o Office 365, você está usando o serviço em nuvem, começa a entender como ele funciona e começa a perceber os benefícios do e-mail, da colaboração e tudo mais. A partir de então, sentindo essa segurança ali, começa a cercar os principais players de nuvem. Então, eu tenho ali, por exemplo, a Oracle, existe a AWS, existe a Google, né, e a própria Microsoft Azure. E cada um tem uma particularidade. E então, o que eu tenho percebido? Que os bancos eles vão adequando ali as suas tecnologias, suas necessidades de acordo com a nuvem ali que é mais interessante, e primeiro fazendo testes, primeiro avaliando, colocando aplicações que não são tão críticas, para depois sim, talvez num movimento muito mais lá na frente, migrar um conjunto de uma aplicação como um todo, né? Toda a base de dados, todo o front-end, todas as aplicações que compõem. Que uma aplicação de banco, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, automação bancária. Basicamente não é uma aplicação, é um pool de aplicações que funcionam em sincronismo. Então, a partir do momento que tu vai lá no app, faz o acesso, existe uma aplicação que vai ver a questão do saldo, ou existe uma aplicação que vai fazer a questão do depósito TED, né, um antigo DOC, vai ter um serviço que vai executar o Pix, vai ter serviços que vão executar, por exemplo, a parte de empréstimo, a parte de financiamento. Então, cada coisa funciona no módulo. E quando a gente vai, por exemplo, uma transação de cartão, para nós é uma coisa muito simples, você põe um cartão, o usuário a senha e passa ou faz a aproximação, mas internamente no banco tá acontecendo ali um monte de troca de pacotes, de sinalizações entre aplicações. Então você pegar um ambiente extremamente complexo desse, colocar dentro de uma nuvem e esperar que ele funcione bem, logo de primeira, é dar um tiro no escuro. Então o que os bancos estão fazendo? Preparando seu ambiente para que ele possa funcionar muito bem. Alguns estão partindo para reconstruir novas aplicações, outros estão preparando as aplicações
aplicações que já estavam sendo desenhadas para isso há muito tempo, estão começando a implementar em fases. E essa migração para a nuvem que acontece? Você começou aqui o episódio dizendo para a gente que resiliência, vamos dizer assim, é o mote da infraestrutura nos bancos. É uma procura por uma melhoria dessas características ainda? Quer dizer, os bancos acham que talvez migrando para as nuvens do jeito correto conseguem ter uma infraestrutura ainda mais resiliente do que a atual? Ou é busca por outras características, menor custo, maior velocidade? O que motivaria um banco a deixar uma infraestrutura mais tradicional, num data center próprio, e partir para uma infraestrutura de nuvem? Aí eu tô supondo que seja uma infraestrutura de nuvem pública, né? Um fornecedor como uma AWS, um Google, uma Microsoft ou outros aí tantos. Como é que eu entendo, né? O custo de manter uma infraestrutura própria, ele é muito alto. Então você tem um ciclo de refresh anual. Um ano tu troca firewall, um ano tu troca servidor, um ano tu troca banco de dados. E aí isso cerca ali um custo extremamente alto, além de ter que manter toda a infraestrutura física, toda a infraestrutura lógica, toda a parte de conectividade e tudo mais. Muitos bancos estão entendendo que você pegar tudo isso e mover para uma infraestrutura onde você só vai controlar os servidores, as aplicações, você tira essa camada. Então isso quer dizer que você vai economizar mais? Não necessariamente, porque dependendo de como as aplicações forem desenhadas, às vezes o custo de nuvem é maior do que o custo on-premise. Então, esse cuidado que os bancos estão hoje, eu estou percebendo que os bancos estão fazendo. É interessante migrar toda a infraestrutura para a nuvem? Talvez não, porque eu tenho muita aplicação legada que ela ainda precisa funcionar durante um tempo, e para que eu possa fazer a transição para a nuvem, talvez eu precise reescrever essa aplicação. E o custo para reescrever e migrar para a nuvem e ter que pagar para que ela funcione na nuvem é muito alto. Então, de uma forma simplificada, né, os bancos não vê vantagem em usar recursos na nuvem, tá? Mas só os recursos que estejam propriamente dito preparados para funcionar nesse ambiente. Você não vai fazer um lift and shift, pegar toda a tua infraestrutura, migrar para a nuvem, porque você vai pagar o triplo do que você vai manter na sua infraestrutura local. Então, o que eu ando percebendo? Migrar somente o que é necessário. E o que não é necessário, esperar o tempo de vida útil dele para que quando vierem novas soluções, essas soluções sejam preparadas para a nuvem. Então, é um processo híbrido. Como é que eu enxergo hoje a infraestrutura, né, para o ambiente de missão crítica como um banco correlacionar com a nuvem? É basicamente um ambiente híbrido, onde eu tenho muita coisa rodando on-premises, num ambiente enxuto, bem configurado, bem simplificado, e as coisas que já estão preparadas vão rodando na nuvem. E aí passa a ser uma transição natural. Você descomissiona de um lado, comissiona do outro e vai controlando ali os recursos. É uma coisa que é muito importante dentro da nuvem. Você fazer o que chamam lá de FinOps. Você conseguir gerenciar muito bem o que você vai gastar. Eu quero construir uma nova aplicação. Dentro daquela nova aplicação, vou fazer um contrato com uma empresa que vai fornecer a aplicação e eu vou ter uma perspectiva de custo ao longo dos anos de acordo com o crescimento dessa aplicação. Então, deixar isso muito bem amarrado, muito bem planejado para o gestor de negócio que vai patrocinar essa aplicação. Ele vai dizer assim, olha, você vai começar hoje aqui gastando 10 dinheiros, daqui a 5 anos você vai estar gastando 200 dinheiros. Isso aqui tem que estar muito bem planejado. E na arquitetura tradicional, geralmente a área de negócio diz, eu vou construir uma aplicação. Constrói a aplicação, deixa ela funcionando e ela vai consumindo recurso. E o time de infraestrutura de TI é que acaba tendo que se adequar e manter aquela estrutura sempre funcional. Quando a gente passa para a nuvem, não. A área de negócio ela precisa muito ter esse controle para saber se a aplicação realmente vai estar tendo retorno no investimento que foi esperado. Então, é uma diferença também que eu vejo muito marcante entre serviços em nuvem e serviços on-premise. Serviços on-premise, para a gente controlar ali o custo da aplicação, quanto custa um minuto da aplicação, é um cálculo mais complexo. Quando você migra essa aplicação para a nuvem, a própria nuvem consegue te dar toda essa informação. Então, isso também é um fator muito importante na tomada de decisão de ir ou não para a nuvem. Uma dúvida que eu tenho, já que você tá aqui no nosso podcast, é o seguinte. Você falou de todas essas mudanças, dessas coisas que realmente todos os bancos têm que pensar em novas tecnologias, novidades que estão aparecendo. E eu queria tirar uma dúvida no seguinte. Uma das coisas que mudou a vida aí do brasileiro foi a criação do Pix. E aí eu percebi que muita gente que normalmente não usava um aplicativo, não usava o celular para fazer esse tipo de transação bancária, começou a usar. Até mesmo eu vi que no
Paraguai tem um Pix lá que o governo brasileiro meio que fez um acordo ali que o pessoal lá no Paraguai pode utilizar. Você sentiu uma diferença ali que os bancos tiveram que investir mais em infraestrutura por conta da adoção do Pix? Porque eu creio que aumentou ali o número de transações, o número de processamento necessário para embarcar esse monte de gente que não usava, por exemplo, o sistema bancário e começou a usar. Porque o Pix hoje, qualquer barraquinha na rua, você consegue pagar por Pix, né? O que eu percebi, né? O Pix, ele democratizou as transações financeiras. Então, quando começou lá atrás o projeto do Pix, eu acompanhei algumas coisas, e ficou muito aquela promessa, aquilo vai facilitar a vida, vai ajudar e tudo mais. Os bancos tiveram que fazer toda uma preparação, porque assim, a partir do momento que você digita a sua chave e você clica lá, ele vai detectar que o usuário ali é teu CPF que está recebendo aquele Pix. Existe toda uma cadeia de processamento dentro dos bancos para poder fazer com que essas informações sejam validadas e tudo isso centralizado dentro do Banco Central. Apesar de ser uma transação muito simples, né, que às vezes demora 2, 3 segundos, o Bacen diz que o tempo pode ser até 10 segundos, mas entre os bancos é muito rápido. E para que isso funcione muito bem, a gente precisou montar toda uma infraestrutura, desde adequar as aplicações, no caso a automação bancária, preparar toda a infraestrutura de conectividade, então através de circuitos dedicados, com operadoras credenciadas e certificadas pelo Bacen, e criar essa interligação entre as aplicações. Então o Pix ele veio para revolucionar, né, as transações financeiras, facilitou muito. Então antes todo mundo pensava que só quem ia usar era quem já tinha dispositivo, e hoje você está na rua, você um vendedor de picolé às vezes te oferece, diz assim, não tenho dinheiro, mas você tem Pix? Ele te dá um papelzinho lá com o CPF dele, mas ele sabe, você mostra o comprovante ali, ele sabe que vai cair na conta da pessoa que ele está indicando, às vezes é um parente, às vezes é esposa e tudo mais. Então ele acabou democratizando e trouxe uma garantia muito grande pra gente. Então hoje o Pix é muito seguro, funciona muito bem. Claro que ele precisa sempre estar passando por aprimoramentos, porque a cada momento que a gente faz uma ação de mitigação, sempre existe uma outra forma de criar um golpe ou criar uma forma de burlar, mas ele está em processo constante de mudança, de aprimoramento. Ele veio revolucionar muito e os bancos tiveram que investir nisso, principalmente em infraestrutura, mas nada que aumentasse de uma forma muito grande a sua infraestrutura, que a infraestrutura de comunicação, toda a infraestrutura de segurança já existia, basicamente foi adequada, mas principalmente criar mecanismos também de monitoração dessas transações. Então as aplicações precisaram ser trabalhadas para monitorar, existe ali um tempo mínimo e máximo de uma transação do Pix, e o Banco Central ele faz todo um acompanhamento disso. Se qualquer banco que passe por dificuldade ou que tem um SLA muito alto, ele acaba sendo cobrado formalmente pelo Banco Central, e isso pode também depois ter questões de multas e algumas sanções. Então isso é muito importante. Ednei, você falava aí disso tudo e eu fiquei com uma dúvida sobre como os bancos, afinal, se comunicam. Você citou o Pix. E como que é? Isso é feito via internet, como do mesmo jeito que as outras redes se comunicam? Existe uma rede apartada entre os bancos e o Banco Central? Ou são VPNs em cima da internet com criptografia? Como é que funciona, de forma geral, essa comunicação entre os bancos? Existe um pouco de tudo. Cada serviço que é prestado é desenhado muito bem a forma de comunicação. Como essa comunicação vai se dar com o usuário final? Pode ser um cliente, pode ser um colaborador, pode ser um terceiro. Quando a gente começa a falar um pouco sobre isso, a gente tem que ter em mente que as transações bancárias são muito críticas. E para que a gente tenha uma segurança muito grande, a gente precisa ter canais dedicados. Então, quando eu entro ali dentro do mundo da comunicação entre bancos, no geral, na maioria dos casos, todo o ambiente de produção ele é provisionado com um ambiente de conectividade dedicado, passando por, antigamente, lá atrás, por circuitos ponto a ponto. Hoje, já transitando para circuitos MPLS. Cada instituição financeira ela tem um concentrador MPLS, onde os outros parceiros, os outros bancos acabam se conectando para fazer a integração entre aplicações. Então é muito comum querer me conectar com outro banco, eu crio um canal dedicado, entro dentro dessa rede MPLS com uma VRF diferente, caindo numa VLAN diferente, com um endereçamento diferente, saindo do meu firewall, entrando nessa rede. Quando sai lá na rede na outra ponta, entra no firewall do banco parceiro, e assim vai. Esse é um tipo de comunicação. Quando eu tenho alguns parceiros, por exemplo, que é um consultor, alguma empresa parceira que está provendo algum serviço, você também pode fazer através de circuitos privados ou através de VPN. Geralmente o VPN ele é muito utilizado em serviços não críticos como desenvolvimento, homologação, mas tendo toda uma cadeia de proteção e segurança, seguindo ali as melhores práticas da segurança da informação. Mas quando eu tenho uma conectividade do ambiente de produção, uma integração entre dois
dois serviços, passa por dentro de uma rede dedicada. E isso seguindo toda aquela questão de firewall, IPS, análise de tráfego, para garantir que o pacote que está saindo de um lado e está chegando no outro seja aquele pacote que realmente necessita. E aí, quando eu entro um pouco mais fundo na transação entre os bancos, a gente tem ali basicamente 3 grandes redes, né, que operacionalizam isso. Uma que é a RSFN, que é onde ele operacionaliza hoje tanto o SPB, que é o Sistema de Pagamento Brasileiro, onde quando você paga ali, você faz ali algumas transações como o TED, como o antigo DOC, passa por dentro dessa rede. Você também pode operacionalizar o Pix e também agora está entrando, né, o Drex para poder também fazer as transações via Drex. Basicamente é uma rede centralizada, onde tem 2 provedores independentes, onde tem todo um plano ali de roteamento, todo um plano de endereçamento que é administrado pelo Banco Central. Quando uma instituição financeira precisa entrar, né, dentro dessa rede, ela precisa passar por um conjunto de avaliações do Banco Central para realmente saber se ela está apta a operacionalizar. E a partir desse momento é feito ali as configurações, é feita a contratação dos links, são feitas as configurações nos dispositivos, né, e a coisa começa a funcionar. Então existe todo um controle muito forte, muito rígido do Banco Central em relação a isso, né? Existe uma outra rede, que é a rede financeira, que é uma rede também apartada, operacionalizada por uma grande operadora de telecomunicações que faz um trabalho muito forte em cima disso, onde consegue também interligar algumas instituições, interligar algumas empresas que operacionalizam alguns serviços financeiros, tá? E existe também a rede da SWIFT, que é uma rede internacional, onde todos os bancos aderem, precisam também passar por um controle que é muito rígido também, onde o controle é feito desde o host que está sendo operacionalizado até o link de comunicação, até a rede que ele está passando. Tudo isso é muito bem auditado, muito bem verificado, para garantir que uma instituição financeira não bem protegida possa impactar nas demais. É uma rede também extremamente segura, onde várias transações bancárias são realizadas. Além disso, ter todo o controle na camada de aplicação, né, com criptografia, né, tudo do mais moderno, e ter uma atualização constante. Então existe apenas uma, mas pelo menos 3 redes diferentes aí, vamos dizer assim, privadas, exclusivas para a comunicação entre os diferentes bancos. E os bancos também estão conectados, obviamente, à internet para a gente poder, usuários poderem acessar os sites, os aplicativos e tudo mais. E daí essas conexões dos bancos à internet são conexões como as de qualquer empresa. Os bancos contratam uma operadora, alguns bancos talvez operem como sistemas autônomos. Tem alguma diferença em particular na conexão à internet dos bancos para a de outras empresas? Não, mas o cuidado que é tomado com os circuitos de internet tem um cuidado redobrado. Então, por exemplo, em algumas instituições financeiras você tem, né, múltiplas operadoras, onde a própria instituição financeira ela é seu AS, ela toma conta dos seus dispositivos. Às vezes ele contrata o link de comunicação mais o roteador como serviço, mas o time interno de TI de redes faz toda a administração do AS, né? Geralmente é contratado uma solução completa que vai desde a proteção de ataque de DDoS por volumetria e por aplicação, firewalls e IPS específicos para os circuitos de internet, passando por toda a questão de Web Firewall Application, que é o famoso WAF, passando por um load balance para controlar todo esse fluxo de comunicação. Geralmente são múltiplos circuitos e cada circuito com acesso de uma operadora diferente, então isso também é muito importante para garantir com que, se de repente houver uma instabilidade numa operadora, a outra consegue assumir dinamicamente. Eu também tenho visto que alguns bancos eles estão também montando sua infraestrutura dentro do IX, né? Então, se conectando ao IX e usando ali os recursos do IX, que são muito importantes, né? Principalmente nas regiões onde a internet ela é precária. Então, se a gente for olhar aqui na região sudeste, é muito acessível. Você tem múltiplas operadoras, você tem múltiplos data centers, tudo é muito fácil de ter de conectividade. Você contrata um link, uma operadora vem aqui, monta, deixa tudo funcionando, você vai ter uma latência mínima. Mas a partir do momento que você sobe acima da metade do Brasil, ali do centro-oeste para cima, você percebe que a conectividade ela não é tão boa quanto aqui na região sudeste.
E aí você precisa também adotar mecanismos para que você possa otimizar os seus recursos de internet. Um deles é você ser um sistema autônomo. O segundo, você contratar múltiplos links de comunicação e garantir que esses links não estejam passando por outras operadoras, porque caso essa operadora caia, não adianta ter várias operadoras ali fornecendo. E o mais importante também que eu vejo ali, na minha opinião, é que você se conectar a um ou mais IX ali dessa região para você fazer com que o seu usuário final consiga chegar mais próximo de você numa velocidade menor. Eu sou suspeito para falar, porque obviamente eu vou falar bem do IX, mas na verdade a gente não vê tantos bancos assim conectados e às vezes eu fico me perguntando, porque a gente vê outros setores, sei lá, o pessoal de aplicativos de internet, as big techs, como o pessoal fala aí, elas super interessadas em internet exchanges, em PTTs, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro, elas se conectando, visando dar um acesso aos serviços delas de qualidade para os usuários, uma experiência melhor, uma maior fluidez, uma maior velocidade e ter um controle maior sobre a rede delas e como se dá essa conectividade delas até o cliente delas, o usuário final, né? E eu enxergo isso como características que eu penso ser desejáveis para um banco. Você ter um controle maior da sua rede, você ter uma conectividade mais próxima dos usuários finais, né? E daí conseguir prover uma qualidade maior de conexão, uma experiência melhor para o usuário nos aplicativos. E eu às vezes eu fico me perguntando o que impede mais bancos de usarem serviços como o IX, mesmo aqui nas regiões onde há mais conectividade, porque a gente vê essas big techs conectadas justamente em São Paulo, Rio de Janeiro, em PTTs grandes, como também às vezes nos menores, né? Você tem aí algum insight pra gente, algo que possa nos ajudar a entender um pouquinho essa falta de presença de muitos dos bancos aí nos PTTs? Bem, eu tenho uma visão, né, que parte muito ali do que eu percebo, mas eu vejo ali mais ou menos 3 coisas. A partir do momento que você entra ali no IX, em tese, tá? Você está um pouco mais exposto a ameaças e talvez isso seja um entrave. Eu não vejo como entrave, mas se a gente for analisar e olhar como banco, você vai ver que é mais um canal de ameaça que pode entrar. E principalmente para os ataques de reflexão e tudo mais, porque a gente tem essa noção que hoje há uma ameaça muito grande, principalmente de alguns dispositivos que não são bem protegidos, residenciais, que eles acabam sendo utilizados para fazer ataque de reflexão. Então isso eu acredito que seja um entrave. O outro que eu entendo às vezes é pelo fato de você ter uma imagem que o IX é para você fazer troca de tráfego com outras operadoras. E o banco não precisa disso, né? O banco basicamente precisa que ele vai fornecer um conteúdo e o cliente chegue nele. Talvez essa visibilidade, como eu tinha antes, eu tinha uma visão também do IX, que o IX era se eu quisesse trocar tráfego com outros operadores e no final das contas a gente pode não utilizar esse recurso. E o terceiro, que eu acho que também ele é muito importante, talvez os administradores de rede, as pessoas que estão responsáveis por projetar isso, por desenhar, talvez não tenham ainda o contato necessário, as informações necessárias de todos os benefícios que o IX pode trazer para a sua instituição, atrelado às vezes à falta de tempo, porque querendo ou não, a dinâmica de um banco, pelo menos na minha visão, é uma coisa muito corrida. Você tem muita coisa para fazer, você tem muito projeto para tocar, existe uma solução que está sendo descontinuada e está entrando outra e você precisa contratar uma nova e você precisa melhorar a segurança. Quando é um banco muito pequeno, isso se concentra em poucas pessoas. Quando é um banco muito grande, são vários times, mas esses times também estão totalmente atribulados. E talvez ter esse time e dizer assim, não, vamos se conectar a um IX, montar toda a infraestrutura, e aí para montar a infraestrutura não é só vamos passar uma fibra e conectar aqui no IX mais próximo, é fazer todo um plano de roteamento, todo um plano de monitoração, todo um plano de recuperação de desastre que precisa ser montado para que essa solução seja implementada em produção. Então às vezes parece simples, mas quando a gente começa a fazer o detalhamento de todas as ações necessárias, a gente percebe que é muito complexo. Então talvez isso possa ser um entrave.
puxando um gancho no que você falou aí dos bancos às vezes acharem que se conectar no X pode ser mais um caminho ali de ataque, quais são os riscos ali que normalmente vocês tentam se proteger ali quando estão dentro ali da infraestrutura do banco? São mais ataques vindos da internet, como por exemplo ransomware, ataques de negação de serviço que você comentou agora, ou são mais questões de risco físico, como uma enchente, algum tipo de desastre natural, ou erro humano, ou alguém que tentou acessar fisicamente a infraestrutura? Quais são os riscos assim que deixam o administrador ali de redes, segurança de cabelo em pé ali na hora de pensar nisso daí? Eu vejo, né, que hoje o que dá um medo muito grande em qualquer administrador de rede de qualquer empresa é um ataque de ransomware bem sucedido. Porque o ransomware ele tem a capacidade de destruir toda a tua operação e deixar ela zerada. Então, isso é muito crítico para o negócio. E aí a gente não está falando só de tecnologia, a gente está falando de negócio. Eu vejo que é o principal motivo ali da preocupação. Agora, existem dezenas de outras ameaças que circundam todo o ambiente bancário. Então, desde a parte de fraude, desde a parte dos insiders. Se eu for olhar de fora para dentro, né, a gente sofre ameaça todos os dias. Então, a cada minuto tem alguém tentando rodar um script, rodar um exploit, rodar um SIM hack, entendeu? Fazer algum tipo de ataque de reflexão. E aí os bancos eles têm ali os mecanismos de mitigar isso de uma forma automatizada, mas sempre olhando para ver se passa alguma coisa. Então, eu percebo que a camada externa dos bancos é muito bem protegida e os bancos estão sempre de olho, né, nessa camada. Mas quando a gente começa a passar para as unidades e principalmente para a rede interna, é onde existem ameaças e essas ameaças elas precisam ser muito bem monitoradas, que são as ameaças internas, às vezes um parceiro, às vezes um funcionário mal intencionado, né? E hoje os bancos eles estão olhando tanto do lado de fora quanto do lado de dentro. E aí, detalhando um pouco, um banco, né, ele tem uma infraestrutura de rede totalmente segmentada. Se eu tenho um grupo de usuários de TI, eles estão dentro de um segmento muito bem segmentado e muito bem reservado. Se eu tenho usuários de financeiro, usuário jurídico, cada um está dentro de um segmento de rede. E, no geral, os segmentos de rede, dependendo do tamanho do banco, é 1/24 ali dentro de um bloco de IPs privados. E tudo isso passando por um firewall de camada 7, inspecionando todos os pacotes criptados ou não encriptados, então olhando tudo que passa, tentando identificar o comportamento de um acesso. Então, se eu de repente tento fazer um acesso SSH usando uma porta diferente que da porta comum, isso acaba sendo alertado. Então, os times de segurança eles estão muito de olho nisso. Os parceiros são muito bem protegidos, né? Pelo menos eu entendo que tudo que não está no core de rede é uma rede insegura e precisa ser muito bem monitorada e muito bem verificada. As unidades, elas também precisam ser muito bem protegidas e elas precisam também entrar num rol de verificações constantes dentro da sua infraestrutura interna. Então, muitos ataques hoje, que são ataques mais sofisticados, eles acabam passando pelo elo mais fraco e às vezes o elo mais fraco pode ser uma máquina desatualizada dentro de um depósito, dentro de uma unidade muito pequena. Então, tudo isso precisa ser olhado com muito cuidado. Os mecanismos de proteção, eles não são só proteções de camada 7, você começa desde a camada 1, protegendo ali toda a parte de cabeamento, como dentro de uma agência longe, no meio da Amazônia, você precisa proteger aquele ambiente para que ninguém entre lá e manipule ali o cabeamento, para que possa de repente inserir algum dispositivo que possa fazer uma captura. E você tem as proteções de camada 2, camada 3, camada 4. Então hoje, proteções de camada 2 é muito importante, entendeu? Verificar se aquele dispositivo que está conectando realmente faz parte da rede, usando protocolos seguros como o 802.1x, ele é muito importante, usando Port Security, usando DHCP Snoop ou outras técnicas de proteção de camada 2. Quando chega a parte de camada 3, às vezes a operadora, né, os ISPs enxergam muito como roteamento ali, não, vamos rotear, vai funcionar, tá tudo bem. Mas dentro dos bancos, até a camada 3 ela é utilizada ali para de repente suprimir a conectividade de um ambiente que não precisa ter essa conectividade. Então, às vezes, quando se configura protocolos de roteamento dinâmico ou rotas estáticas, você faz o ajuste ali e diz, cara, se essa unidade aqui não precisa comunicar com esse ambiente, eu nem deixo fazer com que a camada 3 esteja disponível. Então, isso também acaba sendo um método de criar uma proteção adicional,
E a gente sabendo que roteamento não é um método de segurança, mas isso acaba sendo utilizado, eu percebi isso ao longo desses anos, né? E aí quando você passa para as camadas acima, né, você faz proteção de portas, proteções por aplicação, sempre IPS verificando ali tudo que está passando. Isso acaba sendo um entrave para o usuário final, porque quando o usuário final clica ali na aplicação, ele quer que funcione e às vezes aparece uma tela dizendo, olha, a sua aplicação foi bloqueada, o site foi bloqueado por motivo de segurança. Então, é necessário esse tipo de proteção. Uma coisa também que hoje está sendo muito utilizada é a proteção de DNS. Então, hoje tem muitos serviços que, a partir do momento que você roda uma URL ou você clica num link que vai tentar resolver esse nome, a ferramenta já cria essa proteção, já alerta os times de segurança e de operações para poder lá intervir naquela máquina. Então, hoje, com o passar dos anos ali acompanhando ali o segmento bancário e atuando nessa parte de redes e segurança, eu percebo que a maioria dos bancos ali estão muito bem avançados em cima disso. Eles conseguem trabalhar muito bem a segurança dentro da sua instituição, porque a gente sabe que a partir do momento que a operação para, o prejuízo é muito grande. Então os bancos investem em tudo isso muito voltado acima daquilo que eu falei, de todas as políticas, e todos os normativos, o Código de Basileia e tudo mais, que faz com que o banco também precise tomar conta muito bem do seu ambiente. E aí falhou. Teve toda essa preparação, esse cuidado, proteção em todas as camadas de rede, educação do usuário, e aconteceu de um ransomware ser bem sucedido e tirar boa parte da infraestrutura do banco de operação. Os bancos costumam trabalhar com planos de recuperação de desastres, contingências, gerenciamento de crise nesse caso. Existe já um plano dentro do banco para tratar situações desse tipo, caso elas venham ocorrer, mesmo com toda essa preparação? Sim, existe. Tá? Todos os bancos têm um plano de continuidade de negócios que envolve todas as ações necessárias para fazer com que o banco continue a operacionalizar. Então, no caso aqui que você falou, se eu tenho um exemplo, um grupo de usuários clicaram num link e foram cometidos pelo um ransomware, e esse ransomware parou a máquina ali ou começou a tentar se disseminar na rede. Automaticamente existe um grupo de resposta a incidente, que é chamado ali, todo mundo chama ali de CSIRT. Cada banco tem um nome diferente, Geralmente é um grupo multidisciplinar, então você tem gente que cuida muito da infraestrutura de EDR, pessoal de redes, pessoal de servidores, pessoal de AD e tudo mais. Esse grupo se junta e começa a tentar resolver esse problema e isolar ele ao máximo possível. Uma das vantagens é que, como todos os bancos, eu posso dizer que todos os bancos trabalham com confiança zero, tudo que está sendo acessado é realmente o que pode ser acessado. E a partir do momento que há tentativas de acesso de coisas que não fazem parte do baseline, aquele ambiente é segregado. Então, se de repente um segmento de rede começou a ter esse comportamento, o segmento todo é paralisado, é feita uma análise e aí todo mundo entra no estado de contingência, Hoje os bancos têm ferramentas muito boas que conseguem conter dentro do host, famosos EDRs, Alguns são muito bons, outros nem tanto. Cada fabricante tem a sua particularidade, mas existe sim um time que consegue atuar prontamente quando há um alerta. E geralmente é feito através de times. Então tem um time que recebe todos os logs do ambiente, faz análise através de criação de casos de uso e em cima disso cria alertas. Quando esse alerta cai para o time de operações, o time de segurança, que prontamente vão lá atuar. Então isso é bem desenvolvido, até porque pela criticidade do negócio. Dinei, foi muito legal aí a nossa conversa, Está chegando aí no final. E eu queria que você deixasse uma lição para a nossa comunidade técnica de o que eles podem tirar de proveito da forma como os bancos tratam a sua infraestrutura. O que eles podem usar dessas informações para melhorar a infraestrutura deles. De todas as empresas que eu tive a oportunidade de trabalhar, percebi que os bancos estão dentro do que há de melhor de tecnologia, porque é necessário ao negócio. Com base nisso, eu consegui perceber só algumas coisas fundamentais que a gente precisa fazer, desde uma profissional liberal que trabalha no seu próprio escritório, na sua própria casa, até uma grande multinacional. É manter sempre seu parque atualizado, manter uma boa conectividade com a internet, manter a segurança de todos os seus dispositivos ali em dias, trabalhar planos de continuidade de negócio. Então, se é importante para você, você tem que ter um plano B. Então, se você é um advogado que trabalha em casa,
você tem que ter todos os seus equipamentos ali e dizer assim, cara, se esse apartamento pegar fogo hoje, como é que eu consigo trabalhar amanhã? Então, é importante. Para os provedores, a comunicação e a interação com os bancos, né, é muito importante. Os bancos são parceiros de negócio, então a gente precisa dos canais de internet para poder fazer com que o nosso negócio aconteça. Uma coisa que eu percebo e que eu acho muito importante falar aqui é que os SPs e os parceiros, né, as empresas que fornecem serviço para os bancos, têm que enxergar os bancos como um parceiro de negócio muito forte. No geral, os bancos sempre vão precisar da solução, do suporte do parceiro local e do suporte do fabricante. Raramente você vai ver um banco dizendo assim, eu vou contratar um roteador aqui e tá bom, eu contrato o roteador, o resto é meu, eu me viro. Não, porque o banco precisa de ter tempo. O tempo para o banco é dinheiro. Então, enquanto aqui o Ednei deu um problema no roteador, o Ednei leva 6 horas para resolver. Se ele tem um suporte local, ele talvez reduza para 2. Se ele tem um suporte do fabricante, ele vai ligar lá para o suporte internacional, vai ver aquele profissional lá da Índia, da China, que tem uma carta mágica debaixo da manga, ou até mesmo do Brasil, que vai dizer assim, cara, mete esse comando aqui que a gente vai voltar a coisa a funcionar. E às vezes esse tempo vou dar um exemplo de 6 horas entre o Ednei resolver e os 15 ou 45 minutos que um indiano entra lá com uma carta mágica e resolve, esse tempo que está sobrando aqui é muito importante para o banco, porque é dinheiro que está deixando de acontecer, são pessoas que estão deixando de fazer suas transações. Então a gente sempre vai ter a gente sempre vai precisar de um suporte técnico. Uma coisa que eu tenho percebido que alguns bancos têm feito você contrata uma solução. Se você tem uma equipe totalmente especializada, você faz a gestão compartilhada, onde eu tenho meu analista que está trabalhando comigo aqui, ele consegue fazer uma operação rápida, por exemplo, num faro, fazer uma liberação na porta 80, uma coisa que você faz em 5 minutos, mas se eu tenho uma atualização, se eu tenho um incidente, eu chamo meu parceiro aqui que tem uma experiência muito grande em incidente, e a gente consegue resolver o problema em um curto espaço de tempo. Então, quebrar um pouco essas amarras de eu forneço o serviço, gera uma dependência e você vai ficar colado em mim e eu vou ter que sempre estar te contratando. Não. Nós vamos trabalhar junto para resolver um problema em conjunto e cada um vai ganhar a sua parte. Cada um vai ter o seu rendimento, cada um vai ter ali o seu benefício. E eu acho que a interação entre os bancos já acontece bastante. Interação entre as operadoras e os bancos é muito importante. Ter esse canal de comunicação, onde houver um incidente, estou tendo um ataque, uma melhoria também, que é uma coisa que eu percebo muito, que muitos ISPs, eles fornecem um serviço, aquele serviço fica estático ali durante 5 anos, quando o contrato vence ele só quer renovar, e talvez você ter uma recorrência de melhorias dentro de um ambiente, além de você estar fidelizando um cliente, você está melhorando a sua infraestrutura. E às vezes isso pode ser muito bem acordado entre as partes. Então isso é muito importante hoje para fazer com que essa interação dos bancos com essas empresas fique cada vez melhor. Claro que existe todo um conjunto ali de regulamentos, contratos e tudo mais que precisa ser muito bem acordado entre as partes. Eu acredito que isso aí a gente vai trazer muitos benefícios e quanto mais desenvolvido for o ambiente bancário, o serviço vai ser melhor prestado para todos nós cidadãos. Então, isso é muito importante. Muito obrigado, então, Ednei, pela entrevista aqui. Foi um prazer ter você aqui no Camada 8. Obrigado, Ednei. Beleza, pessoal. Obrigado também. E agora vamos para os últimos avisos. E lembrando que as inscrições ainda estão abertas para as turmas de 2025 do nosso curso de Boas Práticas Operacionais para Sistemas Autônomos, o BCOP, tanto na versão EAD quanto na versão presencial. E para ficar por dentro da nossa agenda completa de cursos e eventos, acesse septro.br/cursos-eventos. Sugestões de temas, dúvidas, elogios e críticas construtivas, mande um e-mail para cursosseptro@nic.br. Inscreva-se na sua plataforma de áudio preferida para ter acesso a todos os episódios do nosso podcast Camada 8. E lembre-se de ativar as notificações. Para não perder nenhum conteúdo importante do NICBR, siga nossas redes sociais. Vocês nos encontram no X, o antigo Twitter, como @comunicbr. No Facebook, LinkedIn, Instagram e Telegram, nós somos @NICBR. E no YouTube é só procurar por NICBR Vídeos. Esperamos que você tenha gostado do episódio e qualquer problema é culpa da Camada 8. Até mais, pessoal. Até mais. E lembre-se que essa é uma das iniciativas proporcionadas pelo registro de domínios.br. Registre você também o seu .br.
Este podcast foi sonorizado por Radiofobia Podcast e Multimídia.